E aí, pessoal, boa tarde. Gino Seriacop, mais uma vez no A Red Drummers Conference 8 e como convidado especial hoje, Lauro Leles, certo? Albino Infantose, como sempre, parceirão, e nada mais, nada menos do que um ilustre amigo Celso de Almeida. Então hoje o Conference é uma surpresa ilustríssima para nós, assim, e agradável, né? Agradável. Eu espero que vocês estejam escutando o nosso áudio. Se alguém tem algum comentário para fazer sobre áudio, pode colocar aqui. Vou ficar mais de olho em quem quiser fazer uma pergunta, qualquer coisa, tá? E esse A Red Drummers Conference 8, além de ter o nosso grande amigo Lauro Leles, que é um ilustríssimo professor de bateria, e puta, não batera, desculpa a boca, eu não posso falar palavrão, hein? Ele tá também, nós estamos também prestigiando o Make Music, que é um evento feito divulgado pela NAMM.org, né? A organização não governamental da NAMM, para divulgar a música, o ensino da música. Então, essa semana é a semana do Make Music, nada melhor do que um professor ilustríssimo para estar falando sobre educação musical, que também é educação de caráter, né? Com certeza. Nós vamos falar muitas coisas a respeito disso aqui, entendeu? E para ilustrar um pouquinho o Make Music, eu vou colocar essa tela aqui, que é o que vai acontecer amanhã. Nós da Sonant aqui também estamos divulgando outras pessoas que fizeram os vídeos com a intenção de participar do Make Music, tá? É um evento mundial, então esses vídeos vão ser divulgados no mundo inteiro. Aqui só para dar um alô para eles: Ítalo Bruno, Julie Lee, Gabriel Vinícius, Douglas Las Casas, Ana Moser, Lucy Campos e Miguel Muniz. Eles fizeram vídeos dando dicas, tá? Então amanhã, como vocês podem ver, às 4 da tarde vai estar disponível esses vídeos no YouTube da Sonant, ok? E para já começar com o nosso querido e amado Lauro Leles, eu vou colocar um vídeo dele, de uma performance que ele gravou aqui no estúdio do Albino, e a gente vai conversando, trocando uma ideia, ok? Atenção, lá vai.
Celso de Almeida, cara, é foda. O que é que vocês estão falando aí? O que foi, Celcinho? Só tá brincando aqui. Perguntei se ele estava emocionado. Tá. Tá emocionado. E aí, pessoal, curtiram? Opa, aqui. Curtiram aí? Né? Bom, pra gente começar a falar um pouco da carreira do Lauro, eu vou mudar a tela aqui, ó. E vou falar da discografia do Lauro. Ele tem um site que é lauroleles.com, certo? Certo. Lá tem tudo a respeito do homem. Então nós vamos dar uma passada muito rápido, porque também não adianta ficar redundante, falar o que está no site. Quem quer saber mais sobre a carreira do Lauro, fotos, vídeos e muita coisa que tem lá, acessa lauroleles.com. Mas temos que falar sobre algumas coisas muito relevantes, que é, por exemplo, o Moksha. Puxa vida, quase que eu erro o nome. Moksha Trio, eu já ouvi, adoro, sensacional. Vai lá, Laurão, me diga, conta sobre a história do Moksha um pouquinho. Bom, a gente começou lá em 2006, 2008 precisamente, quando tem esse CD que a gente gravou. E claro, como todo músico, né, a gente sempre procura fazer um trabalho instrumental para poder desenvolver a criatividade, para poder desenvolver outros objetivos musicais, para a gente não ficar sempre numa mesma estrada, procurar novos caminhos, aprender novas coisas. Então, acho que a música instrumental tem uma série de fatores que obrigam o músico a ter esse trabalho de pesquisar, de buscar a parte técnica, a parte de coordenação, uma série de coisas que obriga você. Se você ficar sempre numa mesma estrada, não tenho nada contra isso, nem acho ruim, mas eu acho que a música instrumental incentiva você a buscar essas coisas e te obriga às vezes. Então aí nasceu o Moksha Trio, o Gilberto Ferri, pianista, compositor, um pesquisador da música clássica também, é um cara que tem uma experiência muito grande, tem muito conhecimento, muito estudo, que eu acho super importante. E começou a criar coisas, é um cara que gosta de música tonal, enfim. Eu sempre parece que tive uma queda para as diferenças, para as coisas que estão fora do eixo. Não que eu seja assim ou que eu queira, mas é que acontece, parece que tem um imã. E toda vez que é uma coisa diferente, alguma coisa me, sabe, eu sou locado ali, fala, não, bicho, eu vou ser o cara, vai fazer isso e tal, vai tocar bateria aqui e tal. E aí a gente começou a trabalhar, eu conhecia já ele há muito tempo, da gente fazer baile, da gente fazer buffet, essas coisas. Ele começou a desenvolver um trabalho e a gente teve um primeiro baixista, depois apareceu o Aníbal, que quem gravou esse CD foi o Felipe Alves. E a gente foi desenvolvendo um trabalho que a gente sabe que é difícil, sabe que os caminhos são muito, muito travados aqui no nosso país. Mas eu acho que o lance é o aprendizado, né? A cultura que você tem com a música instrumental, que você, na verdade, vai fazendo. Não é uma coisa que seja uma regra que todo mundo deve fazer, né? Mas comigo aconteceu e tinha essa possibilidade. E aí nasceu esse Introspection, que são composições todas próprias. Algumas são coisas assim, bem atonais e com uma proposta diferente, a gente respeita a fórmula, né? Que é uma coisa que eu brigava até com o pianista, com o Gilberto. Aí, Gilberto, tá assistindo? Então a gente brincava do lance de ter a forma, mas ele gosta de coisas atonais, eu gosto muito também do jeito que ele toca, e a gente desenvolveu esse trabalho, e esse foi o primeiro CD. Então, coincidentemente o Celso também tem um trabalho instrumental, com uma linguagem, acredito, um pouco diferente, mas dentro do mesmo conceito, assim. Mas antes de chegar no Celso para fazer um comentário aí, vocês fazerem uma, digamos assim, não uma comparação, uma paridade, né? Entender, porque, pô, é bastante parecido, né? O que está acontecendo. Albino, senhor, diga, fala aí. Fala rápido, hein, Albino? Fala rápido, não, eu tô, assim, saboreando a sonoridade de pratos do Lauro, assim. Eu perguntei antes da entrevista, assim, quanto tempo ele maturou, assim, para chegar, assim, a ter uma textura tão limpa, assim, uma riqueza em timbre, assim. Queria saber, assim, contar essa história da escolha, do processo da sua carreira para chegar nessa marca e quanto tempo demorou.
Olha, demorou, Albino, demorou anos. A verdade é que demorou anos e eu passei, acho que como todo mundo, usando várias marcas de pratos. Até a gente estava comentando antes de começar aqui, né? O lance do mini cup. Eu fui um cara que tive mini cup ride, tive flat top ride, enfim. E à medida que foi passando, que eu fui pesquisando, que eu fui me adentrando mais à música brasileira, eu fui procurando timbres diferenciados. E às vezes, como a gente, como músico, como todo mundo acaba fazendo trabalhos em lugares pequenos, ou em buffet, ou em festas, muitas vezes o prato era uma coisa que incomodava, porque tinha pratos às vezes que soam muito e são bons para um determinado tipo de coisa, mas não são bons para outro. E nessa busca de procurar pratos que de repente ficassem numa média, não tão agressivos, acabei achando a Bósforos. E até foi meu filho, o Renato Leles, que ele viu o batera do Donovan Frank Reitner num show de vídeo. Ele falou: pô, pai, vem ver o som desses pratos e tal, não sei o quê. Falei: que prato? Ele falou: é prato Bósforos. Falei: bicho, onde é que acha? Aí comecei a ver. Aí tinha o Tiago, um rapaz que estudou comigo, o Tiago Nistal, ele tinha um dos pratos. O Mosca, baterista, parece que estava trazendo naquela época, tal. Daí foi um dos primeiros contatos que eu tive. Aí eu falei: cara, tem prato que às vezes que você até entorta. Falei: bicho, comecei a tocar, falei: mano, é aquela coisa de você encontrar o seu som, né? De você descobrir, você falar: puta, eu vou usar esses pratos legal. Aí fui atrás e aí consegui com o Hernan, que está lá em Salvador, que é um dos distribuidores. Não sei se o Mosca ainda continua com isso, mas o Hernan, que é o Hernan Gustavo, ele é o distribuidor da Bósforos, está lá em Salvador. E eu recomendo, porque mas é questão de gosto, né? Que nem a gente fala, o sapato, você tem um tênis X, você tem uma calça X, é a roupagem do músico, do baterista, do instrumentista, certas coisas se você tem afinidade. Mas dele levou anos, a verdade é que levou anos e eu procurei muito e aí me dei bem com essa marca da Bósforos. Isso, olha, se reflete no tempo tão curto para a gente chegar e mixar e passar o som. Foi rápido, muito rápido. Não espalha o som, né, Albinão? Não, o som fica pronto. Então ele assim conseguiu assim se harmonizar com o grupo e ser assim muito rico em frequências e assim ser muito agradável. Agradável, a gente conversa aqui, escuta e fica assim uma atmosfera muito assim diferente, digamos assim, reflete maturidade. E misturou legal com o som da bateria Rodgers, né, o Bino? Olha, assim, eu não ouvi assim, a única conversa que eu não sabia o que ia acontecer, eu não ouvi o trabalho antes. Eu perguntei para você assim, a referência é a bateria que o Celcinho usou? Você falou para mim, não, é apenas a afinação é um pouquinho mais baixa. É mais grave, exatamente. Um pouquinho mais baixa. Então eu cheguei assim, antes eu vim no piano, peguei o primeiro tom, coloquei em dó, aí fui afinando em quartas. Aí assim, deixei o bumbo assim levemente abafado. Aí, o Lauro pediu para colocar um pouquinho, olha, um pouquinho mais, abafar um pouquinho mais a pele da frente para não pele de resposta, né? A pele de tirar a ressonância um pouco. Diminuir um pouco os harmônicos. Exato. Ali. Pô, mas sabe quanto tempo demorou isso? 5 minutos. Foi rápido, foi rápido. 5 minutos. Então isso assim, eu queria te parabenizar pelo bom gosto. Muito, agradeço. Muito bacana. Porque foi levantar o microfone. E mandar ver, né? Sim, uma equipe. Então, é isso aí. Celcinho, duas coisas para você falar. Sobre som de pratos e a banda, o trio. Fazer um paralelo do seu trabalho instrumental com todo esse conceito que o Lauro falou e sonoridade. Vai, manda aí. Então, esse negócio da sonoridade, a gente com o tempo a gente vai... vira aquele negócio, né? O gosto pessoal, a gente vai tendo um timbre, né? Que
que faz mais o gosto da gente na hora de tocar. E tudo isso aí também é aquele negócio, tá na mão da pessoa, né? Exatamente. Que é um negócio que a gente fala, né? O equipamento é maravilhoso, o equipamento bacana. Mas o piloto é maravilhoso, tem que ajudar. mas a pessoa ali que, né, que vai ter, né? Por isso que cada um tira. Pode ser o mesmo prato, a gente vai, né, ter um som diferente, porque é a intensidade que a gente toca, né? Então o equipamento é fundamental, é muito bacana ter um bom equipamento. Isso aí vai, né, sempre vai ajudar a gente. Sim, a crescer. ajuda muito. Com a experiência e com o tipo de som que a gente acaba fazendo, né? Exatamente. Na verdade, a gente procura sempre um equipamento que tenha a ver assim, com a linguagem do momento que a gente está usando ali. Eu acho que é por aí mesmo. É como o Albino falou, o lance da maturidade, que às vezes a gente vai aprendendo isso com o passar dos anos. E a maturidade é uma coisa incrível que você vai descobrindo certas coisas quando você busca, evidente. Então, né, você vai e acha. E é o lance também do toque de cada um, né? Cada um tem um toque e se adapta. E como você falou, é isso. Às vezes um prato serve para uma pessoa e o cara compra o prato do batera. A gente vê muito isso. Pô, aquele batera, ele usa tal prato. Puta, eu quero aquele prato. Chega lá, bicho fala, porra, que puta prato barulhento que o cara usa. Conforme e a pressão da mão, né? E às vezes o cara não consegue também tirar o som que ele esperava. Mas, que ele Lauro, olha, eu participei assim da montagem da bateria. Tanto do Celcinho quanto você montou a bateria, né? Não, eu gosto muito de ele assim. montou. Para mim é uma brincadeira, é muito prazeroso montar. Agora, assim, a qualidade única entre os dois, comum, o equilíbrio no tocar, então de postura e de, assim, eles têm um jeito, assim, de uma maturidade de toque, de leveza, que na hora da gravação é uma textura, assim, não tem o crash, não, é o crash no lugar certo, é a intensidade do groove, a baqueta ela tem um range de amplitude de movimento, ou é dedo ou é pulso, mas tem assim, tem uma bagagem de estudo nos dois, cada um com técnicas diferentes, Sim. mas a consistência sonora de condução é impecável. É uma honra poder assisti-los, viu? É isso. Pô, uma honra. Parabéns. É minha de Parabéns, tá pô. E o mundo, assim, observe assim, a música brasileira tocada com maestria, com todo um know-how, assim, de professores fundamentados. Depois nós vamos percorrer esse assunto. Fundamentados em métodos universais. Sim. De estudo, né? Depois... Calma. É muita. Os caras são ansiosos. É uma honra. É uma Mas é uma coisa de ansiedade batera. extrema aqui falar. Quem tá assistindo batera sabe, bicho. Qual é o batera que fica parado? Batera é pilha Duracell, não tem pra ninguém. Eu fiz um roteiro, mas não adianta nada, né? Já tudo bem. Mas tá ótimo. Ó, Tom Zé. Ih, tem história aí, hein? Né, ô Laurão? Com certeza tem, claro. Não deixa dúvida. Cara, é assim, é aquela coisa. Você... Quanto tempo você tocou com o Tom Zé? Começa com quantos anos, né? Quantas décadas você tocou com essa eu conheci o Tom Zé por volta de 84, quando a gente gravou o Nave Maria, que foi um vinil, e que ele não tinha dinheiro para lançar esse vinil, e depois, posteriormente, foi parte desse vinil, que juntou com outros trabalhos dele, com Estudando Samba, enfim, que nasceu o primeiro CD, já era CD que o David Byrne lançou lá em 92. Nesse ato de 84 para 92, eu passei muitas fases muito longe do Tom Zé, porque eu tinha outros trabalhos, o Tom Zé não tinha estrutura para fazer nada organizado, e eu sou um cara que sempre quis fazer alguma coisa, quer dizer, às vezes eu tocava com ele ligava de manhã, a gente tinha um show à noite, chegava na perua, combinava o repertório. Eu, sinceramente, nunca gostei disso, porque, era um salve-se quem puder, né, bicho? Teve episódios incríveis que eu não curtia. Aí, às vezes eu mandava um aluno, mandava um conhecido, mandava um aluno e tal, muitas pessoas, enfim, e foi indo. Mas em 92... que o David Byrne lançou, fez um compêndio, né,
desse trabalho dele de 94, que inclusive a gente gravou esse Nave Maria no estúdio do 3 do Rio, com toda aquela galera que eu respeitava muito, o Clóvis, o Miguel, o outro cara, você lembra o nome do outro cara do 3 do Rio? O Clóvis, o Miguel, enfim, tá na ponta da língua. E a gente gravava lá de madrugada, porque era o horário que o Miguel tinha disponível. E aí não precisava pagar, então eu ia para lá, para o estúdio do 3 do Rio, que era lá em Interlagos, chegava lá 11h30, meia-noite, saía lá 3 horas da manhã, o Tom Zé comendo as marmitas dele de raiz de bardana e tal, e gravamos o Nave Maria, sem nenhuma perspectiva, nem nenhuma esperança que fosse acontecer alguma coisa. E depois que o Bernie lançou ele em 92, que teve no Rio, comprou um monte de vinis, e aí achou o vinil do Tom Zé e falou, perguntou pro Arthur Lindzen, que é um produtor que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, não sei por onde ele anda, falou, quem é esse cara aí, Tom Zé, quem conhece? Falou, bicho, tanto disco, que você for achar esse cara, mano, foi meio assim, né, falando numa boa. Mas esse cara é o Tom Zé e tal, não sei o que, tal, parará. Daí, o Bernie ficou apaixonado, lançou em 92, foi quando a gente fez o primeiro show, Festa da Música Brasileira na Suíça, foi quando a primeira vez que eu saí do país assim, indo para a Suíça, foi um choque cultural absurdo. Então tem muitas histórias boas, né? Esse CD que você mostrou aí foi lançado na França também, e foi uma passagem que, logicamente, eu guardo sempre as coisas boas, porque é claro que teve um monte de bola na trave, um monte de problema, um monte de coisa. Quase um casamento, não? Não chegou, porque na verdade é o seguinte, quando a gente está no começo, né, acho que acontece com todo mundo, sempre tem aquela coisa que você tem que tocar. Com quem você está tocando? Você está tocando com quem? Você tem que tocar com alguém. E eu já tinha tocado com alguns artistas e tal, parará, e apareceu o Tom Zé a convite do Miguel, do guitarrista que é o Milton Belmudes, que hoje mora na França. E aí, tudo bem, Tom Zé, já vi na TV e tal, fui lá e comecei a tocar com ele. Sempre uma coisa que acontece, você nunca faz uma projeção de que a sua vida vai ficar em função disso, ou de que isso vai ser o seu, né, a sua continuação, sua continuidade, enfim. Aí foi se arrastando, porque a gente gravou, como eu falei, teve esse ato, e em 92 o Tom Zé me ligou e falou, agora a gente vai fazer aquele lance que você queria fazer, ensaiar e montar uma banda certo, que cada hora ia chegava um que você não conhecia, outro que não sei o que, ninguém conhecia a música, passava a harmônia na perua, chegava lá, bicho, salve-se quem puder. Aí em 92 a gente montou uma banda, começou a ensaiar e fez esse show que eu falei. E isso, né? E aí foi indo até 2012, quando eu parei de tocar, eu achei que já tinha cumprido a minha missão. E outras coisas também que fazem parte, né? Existem muitas coisas que eu acho que também, às vezes, foi. Mais de 30 anos, né, Lauro? For pegar 84, deu 250 anos. Deixa eu só dar uns recados aqui, ó. Deixa eu falar aqui, porque já me cobraram muito sobre isso e eu não sou apresentador, né? Acho que deu para perceber, né? Mas estamos aqui, ó. Vamos lá, ó. Centro Musical Morumbi tá no ar. Elton Lopes Pellegrini, Cadu Gomes, Joel Júnior, Dodô Silva, Miguel Muniz, Mário Vale, Joel Júnior, Luiz Hernandes, Carlos Eduardo, Drumtime, Misael Barros, Girls and Drums, Christian Lacerda, Valdir Seracop, Paulo Ricardo, Gó do trombone, Mike Dias, Alberto Monteiro Neto, Sandro Porto. Isso não estava no programa, tudo bem, relaxa. Renato Leles, Giba Faveri, Alberto Monteiro, Jorge Nakano, Marcos Dipe. Bom, pessoal, Darcy Marola, e eu vou falando, Esqui, Martins, e eu vou falando aí o pessoal que está participando. Grande tá bom? Giba. Ó, muito obrigado. Darcy, só tem amigo aí legal. Você desligou a câmera aqui, deixa eu ligar a câmera, peraí. Coisas acontecem. Vamos lá de novo. Vai dar tudo certo. Rolou um acidente aqui. O pessoal tá ouvindo, viu? Né? O pessoal tá ouvindo. Pronto, já voltou. Rolou um acidente aqui. Acidente no estúdio. Mas vai dar tudo certo, tá, gente? Ó.
Deixa eu só conferir Batera, aqui mais desculpa, uma galera, a batera não fica quieta, eu acabei dando uma emoção bombada na demais. câmera aqui. Foi uma bombada imprevisível. Desculpa Laurão. a todos. Pronto, Obrigado estamos- para todo mundo que está aí assistindo. Pô, meu, muito obrigado. A gente aqui agradece a presença de vocês, super bem-vinda. Vamos Massa. falar mais aqui, ó. Vamos lá. Porque é muita coisa pra falar. Aqui tem um disco do Trio Virgulino. Você também gravou Trio Virgulino. Conta Gravei essa Trio história um pouco. Virgulino. O Éder Sandoli, guitarrista, a gente teve um trabalho que chamava Grupo Zampa. E o Éder também tocou comigo no Tom Zé, né? Depois ele saiu e aí ele montou outros trabalhos, a gente tinha o Grupo Zampa. E aí o Éder estava fazendo os arranjos do Trio Virgulino, do Enoque Virgulino. E eu, fiquei Pessoal de apaixonado. Americana, né? Eu acho que eles são da Americana. E aí, Ah, é? De Americana? Pensei O que fosse. Trio Virgulino. Que E aí legal, ele me convidou para gravar, né? E tem a probabilidade de shows e tal. Aí a gente fez 2 CDs. E para mim não só foi uma experiência, como aprendizado, porque aquele forró pé de serra legítimo, né? Enoque Virgulino toca sanfona, aquela coisa, e tinha a zabumba. Então, quer dizer, a batera lidar com a zabumba sem você complicar o cara da zabumba, sem você tirar o conceito, tirar a linguagem da música nordestina, que era assim um chão, né, um pé de serra legal. Foi um tremendo aprendizado, foi muito legal nesse sentido. E são 2 CDs que eu tenho o maior orgulho de ter gravado, porque é uma experiência muito legal, né? A gente não tem, às vezes, oportunidade de estudar música brasileira ou coisas e utilizar isso, né? E quando a gente pratica e pode usar, você evolui. Às vezes a gente estuda certas coisas, mas não usa, né? Acontece muito isso e aquele monte de livros que tem hoje deixa os caras doidos. Às vezes o cara estuda um monte de coisa, horas a fio, e não usa, enfim. E aí o Trio Virgulino foi muito legal, o Enoque, a galera toda, maravilha. Boa. Bom, vamos passar algumas fotos aí. Olha o gatão aí da batera. Isso é no Piu Piu, eu acho. Piu Piu? É no Piu Piu. Com quem foi aí? Isso é no Piu Piu, isso foi com o Moksha Trio. Foi um evento que eu fiz com meu filho, com o Renato Leles, que também é baterista, ele compõe. Vai aparecer aqui já. Tá, e aí a gente fez um duo Leles, porque eu tenho algumas coisas gravadas com ele, tá lá no YouTube, Lauro Leles e Renato Leles. E aí ele pegou o trio dele, que ele tinha na época, eu peguei o meu trio, a gente fez um duo Leles no Piu Piu, cada um tocando, e a primeira música de abertura, nós 2 tocamos junto com o Moksha a mesma coisa, a mesma linguagem de batera, um improvisou, outro improvisou e tal, tocando de uma forma organizada, né? Porque uma batera já não é mole, com tantas coisas que tem. Imagina 2 bateras, se um fala mais que o outro, vira uma zona, né? E foi bem legal, é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, porque a coisa mais legal que você tem, a partir do momento que você tem um filho, é você poder fazer alguma coisa com ele, né, cara? Porque não, sei lá, eu sou das antigas, eu tenho esse lance muito forte de filho e tal, enfim. Vamos passando aqui. Tem bastante foto aí. Pô, aí essa foto aí, olha, aí tem um dos baixistas que eu toquei, que eu acho que é um dos grandes baixistas que a gente tem no Brasil, que é o Geraldo Vieira. E aí a gente estava em Cascavel, do William Fischer, que é outra pessoa maravilhosa, que é um Brother. Festival de Cascavel é uma coisa histórica. Esses são momentos maravilhosos, com o Marco Prado na guitarra e o Claudinho viola, que está tocando por aí bastante, e o Geraldo Vieira. Muito legal isso. Boa. Geraldinho. E aqui? Geraldinho. Essa foto não é de hoje, hein? Não, essa foto é super antiga. Foi o tempo É que era- mesmo? É antiga? Essa foto é aquele tempo que a gente tinha, não só a gente tinha tempo, como era possível você ir no hotel, buscar o batera e levar. Porque hoje tem as empresas, tem não sei o que, às vezes vem o batera, já tem um cara, já Mas pegou, quem é ele? Desculpa, já fala aí. contratou. Esse é Jeffrey Tim Watts, Ah. acredite se quiserem. É. Jeffrey Tim Watts, baterista na época do Hilton Marsalis, passou lá 2 tardes com a gente, bicho, fazendo stick contra 290 mil por hora e mais uma série de coisas que a gente encheu ele de perguntas. E aí são os amigos da época aí, bateras, Quem? Você lembra que de quem estavam é aí, que tá eu nessa lembro foto aí, ali está o Armando Tibério, Aqui à esquerda. aqui à esquerda é o Ricardo Maquininha, atrás é o Toninho Reis, Paulo Melo,
Aquele eu não vou lembrar nunca, o Chu, que fabricava aqueles estojos, que hoje quem cuida dos estojos é o Jurandir. Jurandir, você está por aí? Ele faz os estojos, que é o JB Estojos, que eu recomendo, muito legal ele, o Armando Tibério. E, bom, e eu, né? Vamos lá, vai. E aqui? Aí é um dos novos trabalhos que eu estou fazendo, porque acaba desenvolvendo o lance instrumental, né? E aí eu tô com o Lobato Caraíba, que é um compositor, um pianista. É o do meio, rapaz? Não, é da direita, tá, que desculpa, está de óculos. E o Pedro Marcondes, baixista, que eu já fiz muitos trabalhos com ele. E a gente está iniciando um trabalho para gravar um CD futuramente e a gente está no princípio do trabalho. Lobato Caraíba, piano, compositor, e o Pedro Marcondes. E aqui? Aí é meu filho, Renato Leles, na Feira da Música, Expo Music. O Renatinho aqui? O Renatinho aí, pô, faz muito tempo. Com, né, bicho, sempre sorriso, Robertinho Silva. Aqui é o... Aí é o ensaio do Lobato Caraíba Trio, certo, na okay. escola. Aqui é o cartaz, né? Exatamente. Esse trabalho tá... Tá começando, a gente já fez algumas apresentações em escolas, já fez alguns workshops, participaram do meu lançamento do CD no MT, do meu CD não, do meu livro no MT. Tá. E outros, a gente tocou em outras escolas e a gente vem começando esse trabalho. Ok. Aqui? Essa foto é antológica, isso aí é o primeiro encontro brasileiro de bateristas feito pelo Flávio Pimenta, da Drum, e foi o primeiro encontro que eu estava lá de jurado, e aí teve uma canja, aquelas canjas de 1 segundo, você sobe na bateria, já vem um te tira, e eu estava sem barba, nunca ninguém descobriu quem era. Tá bonito aí, hein? Olha. E aqui, ó, que legal. Aí é o terceiro encontro de brasileiro de bateras. Eu estava com uma banda que chamava Royal Jazz Band, que era um jazz tradicional meio mais moderno, né? E isso foi no Sesc Pompeia. Legal. Bom, e aqui, ó, tem duas coisas que é legal a gente dar uma comentada, ok? Que são as revistas, né? Aqui ele foi capa da Batera. Isso. E também capa... Ah, não. Os dois são Batera. Batera. E aqui... teve outro artigo na Modern Drummer. Então, qual foi o impacto, de revista no mercado educacional, vamos dizer assim? Eu acho que as revistas que a gente você escrevia para revista. Sim, escrevia, era colunista e tal. Eu acho que a grande importância das revistas, por exemplo, para o meio musical baterístico, para quem seguiu, foi justamente uma forma de contribuir para o aprendizado, porque todo mundo que fazia a coluna, qualquer pessoa que fizesse a coluna, sempre tomava muito cuidado e pesquisava muito, fazia coisas ou da sua experiência de vida, ou exatamente de pesquisa, né? Então eu acho que houve uma contribuição muito boa, porque sempre teve muitos caras competentes escrevendo, fazendo colunas, e eu acho que foi uma contribuição, porque se pegasse o cara que estava lá não sei aonde, longe, que ele tivesse acesso à revista, ele tinha informação. Então acho que sob o ponto de vista educacional, as revistas contribuíram muito. E é uma pena que a gente não tem mais uma revista brasileira com tantos bateristas e com tantos estudantes de bateria, apesar de que eu acho que é pouco no mercado, né? Segundo o cara da Remo, quando ele teve aqui, o Remo Belli, você deve ter conhecido, ele falou que, eu não vendia pele Remo, a gente não tem pele Remo ainda no Brasil hoje, porque ele falou que o que se vendia aqui, ele vendia lá num mês, porque lá tem os drum corpus, lá tem as bandas de brass bands, por exemplo, aquelas escolas todas que tem aquelas bandas de percussão, né, que são os drum corpus, como eu falei, enfim. E é uma pena, mas eu acho que as revistas sempre foram uma forma de contribuir. O problema nosso é aquele de sempre, quer dizer, às vezes a revista não tem como impulsionar a coisa, não é porque não quer, não chegava não sei aonde, não é porque não queria, não é porque era panela, não era por causa nada disso, é porque falta grana, falta dinheiro, sempre faltou dinheiro para a revista, como falta dinheiro para nós, falta dinheiro para quem trabalha com arte. E... Ok. Bom, deixa eu dar uns alôs aqui, ó. Jaime Pladeval, ufa. Pô, Jaime. Oh, grande abraço. Quanta gente legal assistindo. Muito obrigado, pessoal. O Jason Costa, Sandro Porto, Humberto Zambrin acabou de entrar também. E o Sandro tá fazendo uma pergunta aí, ó. Como vocês acham que está o estudo da bateria no Brasil?
Vamos fazer uma rodada aqui, vai. Manda aí, quem quer? Celcinho, vai. Celcinho, tá bom, vai. Por exemplo. Como tá o estudo da bateria? E no Brasil? No Brasil. Eu acho que está muito bom hoje em dia, porque tem aonde estudar, né? Tem aonde estudar. Para quem está iniciando o caminho da música aí, não só da bateria, tem muitas escolas, né? Hoje em dia tem muitas escolas e elas formando gente bacana. A gente falando aqui de São Paulo, tem a IMESP, né? Que é um curso gratuito até, né? Sim. Tá lá, vários colegas nossos dão aula lá, o nível é muito legal, então eu acho que o caminho está aí. Quem tiver a fim de estudar seriamente vai encontrar, ou com professores particulares ou através de escolas, né? Agora está tendo. Certo. No meu comecinho não tinha, agora tem. E aí, próximo? Quem? Não, eu queria fazer uma pergunta para o Lauro. Assim, eu sei que o Lauro coleciona métodos, ele tem uma biblioteca ambulante. E eu gostaria de saber, na opinião dele, assim, quais os métodos que são considerados divisor de águas para se atuar e se formar um baterista para tocar no Brasil? Eu acho que, por exemplo, eu penso assim, olha, a gente, na verdade, não consegue reinventar a lâmpada, nem reinventar um monte de coisa que já está, por exemplo, o telefone, né? Não dá para reinventar. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem uma infinidade de livros hoje no mercado, tem muitos livros bons, e muitos desses livros são derivados de livros que foram feitos há muito tempo atrás, há décadas atrás, mas que eu acho que eles se transformaram em livros soberanos, porque quando você fala em livro, você não pode falar em livro e simplesmente ler uma folha e fazer aquilo exatamente. É mais do que isso. É você tentar encontrar formas de você ampliar aquilo que está no papel. Né? Como dizia Bob White, que eu tive o prazer de poder estudar com ele também, as notas são neutras, a gente tem que criar outras alternativas e buscar outras coisas para poder interpretar. Então, quando você pega um livro e você faz ele fielmente, nem sempre você tira o proveito dele que ele foi proposto. Então, a gente tem livros, por exemplo, como o Teddy Reed, que é um divisor de águas, porque ele pode ser aplicado não tanto no samba, como no baião, como no jazz. Uma das pessoas que eu conheci que sempre fez essas aplicações, que passava, quando eu tive o prazer de dar aula para o Maguinho chegou tocando jazz, e, a Lilian passou isso, a Lilian Carmona, que todo mundo conhece e tal, super legal. Quer dizer, o tipo da coisa que é o Teddy Reed? O Teddy Reed é um método que ele está lá, ali, com as notas neutras, mas ele tem muitas possibilidades. Então é super legal. Se a gente pegar a música brasileira, por exemplo, hoje, o cara sabe fazer um baiãozinho, sabe fazer um chachado. Se ele quiser desenvolver, a gente pega lá o tal do New Breed. Por quê? Porque ele tem um conceito de como você trabalhar não só os 4 movimentos que a gente tem, como o 5º elemento, que é uma coisa que quando eu comecei ninguém falou do 5º elemento. A cabeça servia para ficar em cima do pescoço. New Breed, o autor é o Gary Chester. Então, né, e aí a gente pega, por exemplo, outro divisor de águas, por exemplo, que trabalha a fórmula linear, que é uma coisa maravilhosa, que é o Gary Chefi, que ele tem não só essa publicação, mas ele tem muitas outras publicações. E ele tem um conceito muito legal, não só da fórmula linear, como também da forma do baterista enxergar a maneira de trabalhar as formas. Né? Muitos músicos, por exemplo, muitos caras conceituados hoje na linguagem funk, por exemplo, o David Garibaldi, beberam da fonte do Gary Chefi, que é a fonte de acentuação, que é a fonte de distribuição de valores no instrumento, que é uma coisa que a gente tem que usar no samba. Aquele ostinato de base, a gente trabalha as mãos, enfim, mas tem cara que quebra os pés, quer dizer, então, esse tipo de coisa, o Gary Chefi é um cara que explorou muito esse tipo de coisa, é um dos livros assim super legais. E a técnica, por exemplo, a nossa escola brasileira, né, na verdade, que a gente hoje pode-se dizer que ela esteja em andamento, ela esteja se formando, a gente tem aquela hierarquia
da escola americana, né? Dissidente, a gente é dissidente da escola americana, que é onde apareceram os primeiros livros, os primeiros métodos, né? Então a gente estuda a técnica hoje, pode estudar 1 em 1, 2 em 2, Paradis e tal, mas tem aquele Charlie Coxon velho de guerra que o mundo inteiro usa. Não é que a gente não queira usar ou quer usar, porque tem esse, tem o John Pratt, tem não sei o quê, mas o Charlie Coxon é um livro que você usa aqui, usa nos Estados Unidos, usa na Europa. É um livro de técnica legal. Algumas coisas se aplicam à bateria, algumas coisas não, mas é um livro que sempre está trabalhando a sua musculatura, a junção e a combinação dos rudimentos, né? Então, a coisa de técnica é que serve para o baterista brasileiro se ele souber utilizar. Eu acho que sempre o livro é uma coisa muito importante para você utilizar se você souber, se você simplesmente analisar, se você for ver o que fez. É como comprar uma lasanha, entendeu? Que chegou e você abre, tá cheirando esquisito. Bicho, não come, porque o resultado vai ser catastrófico. Mas analisa, quer dizer, então pega um livro, saiu o livro não sei quem, vai lá ver qual é a proposta, para que serve, para que você vai usar, qual que é o conceito do autor, o que ele espera com aquilo, para ver se aquilo pode se adaptar a você. Por isso que eu volto a falar que é muito importante respeitar esses livros que são de décadas passadas, mas são livros milenares, são colunas que a gente tem que não são destrutíveis, não tem como, porque é impossível, porque muita coisa se criou, e volto a falar, não vai reinventar a lâmpada. Muitas coisas se criaram baseado nesses conceitos. Então, se você tiver esses livros, brincar com eles, procurar pesquisar, você vai conseguir criar a sua história, criar suas coisas, né? Pega, por exemplo, a gente aqui é brasileiro, mas sempre quem aqui não passou para estudar jazz? Porque jazz é uma linguagem hoje universal, né? O jazz está em todo lugar. Então, se a gente pegar aquele método azulzinho do Jim Shape, que sempre trabalhou a independência, tem um conceito muito importante, o conceito da repetição, o conceito do ostinato, que é a levada da mão direita do jazz, e isso você passa para o conceito do samba. É uma coisa que eu até coloquei no meu livro e coloquei, quer dizer, um dos meus conceitos estão baseados na história do Jim Shape, que está aqui o samba de cada um. E por que o samba de cada um? Porque tem aqui do meu lado um cara que para mim é uma das referências do samba, primo do Toniquinho, que é um cara... Sobrinho do Toniquinho, que é um dos caras que eu via tocando com uma bateria preta na TV Tupi, no famoso Canal 4, e eu cansei de ver o Toniquinho e ficava vendo aquele tom ali, põe o cara tocando, e são referências do samba, quer dizer, bicho, mas cada um toca um samba de um jeito, então eu admiro muito ele tocando samba, acho demais, acho super legal, mas eu tenho que tocar o meu samba, porque quando eu for tocar, vai ser o Lauro Leles na batera. Né? O Albino tá mostrando a foto de uma live que nós tivemos aqui com o Toniquinho, Celso de Almeida. Com o sobrinho. Deixa eu interferir um pouquinho, cara. Eu me sinto tão ridículo ouvindo você falando. Que isso? Porque é tanta coisa, tanta informação, principalmente relacionada... O cara não é só um professor, né? Além de ser um empresário também, né? Porque é dono de uma escola há décadas. É um músico atuante de palco e é um cientista da metodologia de estudo de bateria, vamos dizer assim. Não sei se, sei lá, entendeu? Sensacional, sensacional. Mas eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que é importante a gente interagir com Claro, claro. Tem Sejam bem-vindos, façam perguntas. A gente já estamos há 45 minutos fazendo essa live, aí vai durar 5 horas se eu deixar os caras falando. Olha, desculpa interferir vocês, tá? Mas, não, assim, ó, é isso mesmo. É meio polêmica essa pergunta. Vocês respondam, assim, vamos tentar fazer uma rodada rápida para partir para os próximos detalhes do nosso grande Lauro Leles. E outra, vai ter mais uma performance dele aqui que nós temos gravado, já já. O Paulo Ricardo perguntou assim, como vocês veem essa questão dos bateristas mais novos, essa geração YouTube, sem preocupação com musicalidade, apenas chops, um show de Ctrl+C, Ctrl+V. Caramba. Ele jogou uma bomba. É uma Paulo. Bomba isso aí. Jogou Essa uma pergunta, bomba. Paulo Ricardo. Boa, Paulo. Mas ó, calma, hein? Calma. Foi uma pergunta jovem, né? Bom, vocês comentem como vocês acham. Meu modo de é ver difícil. Não, eu acho o seguinte.
tudo que tiver o caminho do que for para ser bem empregado, virando música, sempre fica gostoso da gente ver e ouvir, né? Sim. E a música tem esse lado, ela vai se transformando, sempre vai ter uma novidade, né? Que se tiver eu torno a falar, se tem um lado musical bacana, fica bacana, gostoso de ver, de ouvir, porque é gostoso de ver. Tudo tem uma técnica, né? Tem uma técnica, e a gente vê muita coisa complexa hoje em dia, o pessoal fazendo. Então, mas tem aquele lado que, hora que só vira a técnica, não vira muito a música, Que é o... eu acho que deixa um pouco a desejar nesse aspecto. Exatamente. Agora, quanto à técnica, não tem como a gente não falar que é uma maravilha. A gente vê, você vai vendo a capacidade do ser humano, né? Da técnica. Assim, né? O embasamento dessa, por exemplo, você falou do método Gary Chester. New Breed, a nova raça. Pô, a gente está vendo depois de 20 anos a nova raça. Exatamente. É uma ponte para o futuro. Não, mas ele já previa que através daquele estudo de neurolinguística, neurológico, que realmente haveria ele colocaria a bateria num patamar de bem superior. Você vê assim o aspecto de usar a ferramenta numa direção nobre. Pô, você vê. Também, ao mesmo tempo, você pode observar alguma bizarrice. Então, sim, claro. Não é uma regra geral. 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 Agora, assim, com certeza nós vamos ter que se adaptar a essa nova tecnologia. Eu acho que assim, a percepção individual e o equilíbrio para absorver essa nova plataforma vai ser o diferencial entre cada baterista, porque eles vão se tocar cada vez mais rápido. E que é uma tendência. E a sensibilidade para usar isso vai ter que aumentar, né? Não, usar toda essa ferramenta a serviço da música. Então. Sim. Então, eu acho que esse é o desafio. O que eu diria aí, só para, sei lá, tentar até concluir, é o seguinte, eu vi uma frase do João Marcelo Bosco, que eu vi um artigo dele uma vez, eu conheço ele e vi um artigo dele, e ele termina lá falando: a música é mais importante que a gente. Então, se você quer fazer gospel shop, se você quer fazer shop, sei lá o que for, desde que você desenvolva isso a favor da música, eu acho que é sempre vantajoso e é legal. E são as tendências que vai ter, que as coisas vão sempre se alterar. Agora, se isso não for a favor da música, é tiro no pé. Eu acho que é isso que funciona. Eu vejo assim, com o cabelo branco, a gente tem um compromisso com a beleza, de embelezar a música, da maturidade. Então, você começa... a escolha dos pratos. Eu estou até agora chocado. Já começou com o som, né? Porque já vem a maturidade, ou seja, o caminho percorrido e o senso estético aprimorado após uma vivência de vários livros, né? Vários países, né? Você tem excursionados. Então isso traz para a música uma beleza. Sim. Mas eu vou fazer um comentário aqui. Há admiradores para tudo. Sim. No mundo. Tudo mesmo, né? Sim. Agora, parece que também a gente está falando sempre voltando para o lado da música, porque nós somos criados, educados, vamos dizer assim, formados em toda a nossa trajetória em função disso, certo? Mas essa geração, uma parte, eu não sei se é a maior, se é a menor, não tem estatística para falar isso. Mas eles estão admirando outra coisa, que é esse desempenho físico, dessa velocidade. Essa mecânica, essa velocidade. Isso, então, não sei explicar. Mas cara. eu acho que tem uma coisa aí que é um detalhe, assim. Quando você pega um pianista virtuoso, que ele toca um concerto a 390 de metrônomo, ele está sempre passando pela linha da melodia.
né? Qualquer pianista virtuoso, se você pegar as obras de Chopin, de Bach, de Mozart, de qualquer pessoa, os caras super virtuosos, pianistas que vêm aí, tá, um monte de gente sempre passa pela linha da melodia. Nós, bateristas, nós não temos a linha da melodia. Nós somos instrumento de condução, de transporte. A gente é um instrumento de base de uma banda, de um grupo, de um trio. Então, acho que o grande problema é que a gente, por mais que faça um monte de coisa, e faça uma pirotecnia, e bota a baqueta aqui, e não sei o que, parará, a gente pode correr o risco de não aproveitar esse tipo de trabalho, porque não tem a melodia. Então, é uma coisa extremamente rítmica. Então, ela tem que estar a favor da música. Quando a gente fala sobre servir a música, é porque a bateria tem essa função. Essa é a função do instrumento, não é outra. A gente não vê solo, a gente tem grupos de percussão, tem um monte de coisa, mas é uma junção de tambores e de efeitos e outras coisas que os grupos de percussão fazem. E é muito difícil você fazer uma melodia com os tambores. Você pode fazer, tudo bem, o cara vai lá, faz o solo, como o Jeff Hamilton, o solo um solo na batera do Night in Tunisia, que é lindo de ver, mas não dá para você manter isso, porque falta as notas, falta o contexto harmônico, tudo aquilo que completa a música. A música se divide em ritmo, melodia e harmonia. Então, e a gente está na parte do ritmo, quer dizer, não pode esquecer disso. Se você, de repente, se entrega tanto a isso, e na hora de você trabalhar com isso, porque aqui são músicos que têm vivência, experiência no sentido de sobreviver também, de poder viver, e você tem que fazer alguma coisa que traga retorno, que possa trabalhar, quer dizer, porque não existe, eu não conheço nenhum batera que vive só de fazer pirotecnia. Pode ser que tenha, mas não sei se ele está pagando as contas. Então eu acho que o grande e importante mesmo é o lance da melodia que nós não temos. Não sei, é a minha forma de ver, enfim. Não vou deixar vocês comentarem mais nada, desculpa. Tem um negócio mais para rodar aqui. Então eu queria só finalizar. É um momento que a gente vive, que é natural, sempre vão ter as novidades. Sim. Só que é o seguinte, no final da história vão ficar aqueles que conseguem fazer com toda essa técnica, conseguem fazer música. Exatamente. Esses ficam. Então, no fim da história é isso. Desculpa não cortar vocês, hein, gente. É que a gente tem muita coisa para falar do homem aqui. Ó, deixa eu só comentar aqui. Gustavo Pirê, abraço, Albino G1 Lauro. Pra você também, meu caro. Gustavo. Leandro de Carli entrou e Agenor de Lorenzi. Agenor é um pianista, né? Um tecladista, se eu não me engano, hein? Não sei se eu tô confundindo, Agenor. Se eu estiver confundindo, comenta aqui. Mas é um grande músico, desculpa. O Agenor. É isso mesmo? É ele mesmo? Toca guitarra, toca piano. Então é ele mesmo. Meu vizinho. Boa. Desculpa, gente. Vamos passando aqui. Aqui é o Cascavel Jazz Festival, que você participou com um monte de gente, né? Eu vou dar uma passada rápida. Bom, isso aqui é coisa de primeira gig. Primeira gig. Vai. Minha mãe fundou a escola, né? E aí eu nasci. Escola hoje é Centro Musical Morumbi, na época era Conservatório Musical Morumbi. Então é aquelas coisas, quer dizer, como eu nasci meio que dentro da festa, quer dizer, minha mãe já dava aula de piano e, quer dizer, a escola existe porque ela fundou a escola e eu acabei nascendo dentro disso, acabei me interessando, aprendi piano com ela, violão, mas eu arranho tudo isso. E acabei indo para a bateria, que realmente é o que eu venho tentando fazer cada dia melhor. E essa foto é uma das primeiras apresentações que eu fiz, os caras aí já eram mais velhos que eu e tal. E foi no Teatro João Caetano, que na época era um dos teatros super legais, e minha mãe ganhou um monte de prêmios, enfim. E aí eu estava começando aí, caçando frango. Acho que a gente devia estar tocando algum baião, porque naquela época parece que a gente tocava mais música brasileira do que agora, porque tinha muito menos influências. Isso é super importante e é super interessante, né? Como essa globalização, ela criou e trouxe uma série de coisas benéficas e outras também permitiu que muitas coisas se dissipassem, né? Que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque elas vão desaparecendo. Ok. Aqui, um comentário. Eu sempre tive ligado o lance da música instrumental, né? Talvez é muito difícil, às vezes a gente dá sorte de a coisa funcionar e você ter retorno, mas aí a banda Jasco e foi um começo muito legal, foi um aprendizado super importante. A banda Jasco começou em 73, tocou nos famosos concertos de Iacanga,
E aí, após época de Iacanga, e aí eu comecei a tocar, toquei muito tempo nessa banda, e foi muito legal, porque tinha metal, e eu era até hoje a banda Jasco, ela né? existe até hoje. Eu gravei um CD com a banda Jasco também. Isso, o com Celso Pepa, gravou, que é o primeiro nessa... CD, porque eles começaram foi o em primeiro? 73, foi o primeiro CD. E eu acabei não gravando porque eu já tinha saído da banda. E desde 73 que ela veio para gravar e gravou depois de 40 anos, eu acho. Vamos seguindo aqui. Você gravou o único CD que tem. É? Olha aqui, ó. A foto tá meio... Tá um pouco... E o Pepa pequeno. também. O Pepa, E o Pepa também Pepa, gravou? o Pepa gravou. Aí eu tô tocando com o Vanderlei Cardoso, que é uma experiência super legal. Esses caras das antigas aí, da Jovem Guarda. E, olha, a gente tem que respeitar muito todo mundo. Eu acho que o fato mais importante de você como músico é respeitar tudo aquilo que existe ao seu redor. Seja artista, seja outro músico, e porque a gente sempre aprende. Quer dizer, você pega aí Vanderlei Cardoso, legal, mas tem umas levadas, tem umas coisas, tem uns lances que é super legal fazer, e foi super, para mim foi muito legal. Boa. Aqui? Aí o Jerry Adriani, cara, que depois de 2, 3 meses ele veio a falecer, e teve amigos meus que já tocaram com ele, e o Albino é um cara que já gravou muito desses caras todos. É sempre experiência gratificante. Aí é o Sesc Pompeia, e é muito legal. A gente, Pinguim no teclado, que é o cara que me convidou, Astronauta Pinguim, grande músico, enfim. Aqui é Expo Music, aqueles testes. Expo Music, aquelas batera coisas que Premier tem. XPK, não? Era uma... Tinha uma bateria ali de apresentação e teve um problema de uma banda. No fim eu subi, fiz um solo, segurei a onda até então outra banda e tal, mas daí gravaram, ficou super legal e tal. Ok. Aqui o filhão. Aí Renato Leles. Aí Renato Leles. O Renato Leles hoje é meu CQ, meu controle de qualidade. Quando eu faço alguma coisa na bateria que eu fico em dúvida, eu acho um jeito de falar com ele, que às vezes é difícil de achar ele. Falo, bicho, vê se tá bom, filho. O cartaz do duo. Esse é o duo que a gente fez no Piu Piu, que foi a primeira vez que a gente fez esse duo. E a gente chegou a tocar, como eu expliquei anteriormente, né? Seu filho toca tudo bem, né? Bateria, contrabaixo, ele toca muito. Toca, ele veio melhorado, graças a Deus. Aqui você faz masterclass também, Laurão? Sim, eu faço masterclass sobre o livro, baseado, né, tudo que tem no livro, a proposta, o conceito do livro, que eu acho que é mais importante, e como eu desenvolvi o livro. E tá aí, para quem tiver afins de fazer um masterclass, estou à disposição, vai ser um prazer. E é fácil de achar, lauroleles.com, enfim. Ok. Aqui é a capa do livro. Aí a capa do livro, Samba de Cada Um. Ok. Aqui é uma guia com o Moksha Trio, o Aníbal Garcia, que hoje mora nos Estados Unidos, e o Gilberto Ferro. Hoje quem está tocando com a gente é o Douglas Meneghetti, que faz o baixo, que foi angariado. E o Gilberto Ferri, pianista e compositor. Aqui é uma pergunta. Sim. Que a gente pode fazer uma rodadinha de comentários aqui também. Você é patrocinado, tem endorsement da RMV, Isso. certo? Explica um pouquinho como é que é essa história aí, porque esse é um assunto polêmico, né? Essa coisa de ser endorse, não ser endorse. Polêmico que todo mundo levanta e muitas vezes discute hoje nos grupos de zap sobre esse negócio de endorse. Eu acho assim que no Brasil, poucas empresas têm condição mesmo de levar a sério o que é ser um endorser e realmente patrocinar o baterista. Eu passei por algumas marcas, voltei para a RMV, porque na RMV eu ganhei a bateria, e não é ganhei a bateria, não é porque me deram a bateria, eu acho que a gente tem uma troca de 50-50, ou seja, os caras te dão uma bateria, mas você tem, acho que, uma obrigação de divulgar a bateria, de trabalhar com ela e divulgar. Mas eu acho que ainda as empresas aqui têm muito problema de poder aquisitivo para realmente fazer o endorser. E isso também tem que ser claro que não significa nada. Né? Porque você ganhou uma bateria, não é porque você vai ficar melhor, porque você é endorser, porque isso vai te dar um título. É que, por exemplo, usar RMV é uma bateria que eu gostei. Eu conheci o Anselmo em 99 no Festival de Jazz de Cascavel.
Eu vi toda a batalha que foi feita para a RMV melhorar, crescer. Teve lá o Maurício Leite que fez desenvolvimento de produto muito bem feito, a coisa melhorou muito. Então é claro que é gostoso você ganhar uma bateria e de repente usar uma marca, mas isso tem que ser claro que é uma função de você desenvolver a marca, ajudar a divulgar a marca, ter a bateria, mas não muda nada, a sua performance é a mesma. E eu acho interessante também porque era um instrumento brasileiro. Então a minha mania de brasileiro, entendeu? Que por isso eu fico grilado ver esses caras jogar bola lá na Copa, bicho, ninguém quer correr. Enfim, eu falei, pô, legal, vou usar uma bateria brasileira. Então teve todo esse aspecto de simplesmente, pô, sou endorser, porque não... Bicho. Assunto polêmico também, né? Um assunto que polêmico. Tem pra comentar aí? Tem alguma coisa a adicionar? Assim, Todo mundo o tem fator endorse? econômico, Hum. ele é um fator determinante nesse assunto que nós estamos discutindo agora. Exatamente. Quando a economia, assim, desculpa assim, falar nesses termos, mas quando a economia está bem, as relações elas são mais estáveis, felizes para ambos os lados. Exatamente. Quando há uma crise, ou seja, uma economia de guerra, há os ressentimentos de ambas as partes. Mas tem um lado muito positivo. Quem é realmente da música passa elegantemente por essa situação, assim, de uma forma assim. Quem faz por amor, ele vai se adaptar de uma forma mais assim rápida. Sim. Porque ele vai tentar compor para a música ser viabilizada. Então, geralmente, isso parte de quem é músico. Quando você se depara com empresas onde o departamento tem uma gestão de um músico, é uma grande diferença, faz uma diferença muito grande nas relações. Eu acho que marca por marca, mas quando você se depara para negociar do outro lado com a empresa e é um músico, ele tem condições de se colocar na sua posição de músico. E quando você é um músico empresário, melhor ainda, porque você vai ter condições de se colocar do lado da empresa e enxergar com equilíbrio a relação. E vai chegar à conclusão que o dinheiro... Nem tudo é o dinheiro. O equilíbrio do dinheiro. De você gostar de uma marca, usar aquilo, caber no bolso de quem vai consumir. Sim. E achar essa relação assim de integridade, de usar aquilo porque você gosta e proporcionar lucro para a empresa. Difícil? Difícil numa economia de guerra agora. O Brasil vai melhorar. A economia melhorando, as relações ficam menos tensas e a gente vai poder usufruir melhor da música, que é compartilhar e com menos, assim, digamos, aquela febre de ser famoso porque você é endossado por X marca. Sim. Eu acho que esse glamour por marcas é muito acelerado pela nova tecnologia do selfie. Que eu acho que, voltando à pergunta anterior, existe uma bizarrice, sim, quando esses valores são jogados no chão e esquecidos toda a história, a formatação de quem pavimentou a profissão de professor, o ensino da música e a tirania e a selvageria econômica das empresas de te obrigar, sabe, a consumir um produto inadequado e você ser conceituado pelo número de views, não pela sua qualidade íntegra e moral com que você leva a sua música. Então, existem anomalias tanto do lado do praticante, como também do lado empresarial. Como fugir disso? Muito simples assim. A sua sensibilidade e o amor e a sua integridade vai mostrar os seus frutos.
eu admiro todos aqui pelos frutos, pela ação de vocês. E isso gera uma reputação. O mercado... Opa, o Celcinho, o Lauro e o Gino... Ah, peraí. Isso é uma consequência da ação que vocês interagem com música, ou vendendo instrumento, ou tocando. Isso aí é muito mais importante do que esse poderio, essa selvageria imposta pela grana de fazer tocar uma música ou fazer aparecer na revista um instrumento ou uma marca pelo poderio econômico do anunciante. Tá? Então, aí, assim, desculpa. É melhor a gente começar a mudar de assunto. Como hoje nós estamos... Ele provoca assim. Não, como nós estamos... Saudável. Certo, Não, tá saudável. Nós estamos concordo. homenageando o quê? O ensino da música. Sim, exatamente. Não nos esquecemos hoje que você abriu o quê? Hoje é... Esta semana, a semana do Making Music. É um evento humanitário Olha, feito por uma organização francesa, absorvido pela NAM Foundation, e que o Brasil, com a Anafima, está participando nessa semana. É uma coisa nova, muita gente nem ouviu falar, mas está circulando aí muitos movimentos em relação a isso, e quem sabe ano que vem isso cresce e fica bem bacana, assim. Educacional. Nada de comércio, nós estamos falando de educacional. Estudo da música. Esquece marca, pelo amor de Deus, tá? Mas, Celcinho, desculpem. Imagina. Não, tá ótimo. Que isso? Mas ótimo que você tenha se empolgado. Vai, o Celso tem uma frase boa. Mas eu não posso. Desculpa a pratada. Será que eu posso falar? Ele fala interessante. Eu só aprendo com os caras, né? Então, o Celso falou assim. Não sei se são essas as palavras, Celso. O mérito de quem tem o endorse vem antes dele ter conquistado, ou não, ou melhor, como é que é? A possibilidade de ter endorse é antes de conquistar o mérito ou é depois? É alguma coisa assim, você vai ser endorse para fazer alguma coisa, não porque você já fez alguma coisa. É alguma coisa assim? Mais ou menos. Explica direito aí, Celso. Desculpa, eu não organizei, não. É uma visão assim que eu acabo tendo, que é o seguinte, porque parece não, acho que é o que acontece, é o que você vai fazer. A gente não sabe nem se está vivo amanhã, né? Mas é aquele negócio, o que você vai fazer e o que você fez parece que não conta muito nessa história aí por isso que endorse, né? A ciência maior da humanidade hoje é o marketing. Pera aí, claro. Opa, não é isso não. Então tem, né? Calma. Porque na verdade às vezes o cara passa a ser endorser pelo que ele vai fazer para que a marca tenha isso é o que ele fala. Pelo que ele vende. Então a marca tira proveito daquilo, o cara às vezes acha que, legal. Não tem uma mas preocupação em agregar a história da pessoa. Sim, aqui não existe endorse, né? Pelo que você já produziu, pelo que você já fez, né? Pelo mérito, digamos. Não existe aqui o endorse pelo mérito, praticamente. Essa é a grande verdade. Aí a tenha, vocês que é o contrário, que lá fora tem pelo mérito. Não interessa se o Greg Bissonetti vai vender baterapia. Mas ele tem um mérito, então ele foi chamado, porque ele não é bola da vez, talvez nunca tenha sido, mas é um puta batera, toca muito. E tem a Pier lá, que tal, por quê? Porque tem mérito, porque sabe exatamente da história dele, do que ele fez e tal, para ele e outros, né? E aqui o mérito é o tipo da coisa que é que nem as nossas raízes, às vezes. Você tem que procurar para ver se você acha, porque você não encontra, bicho, é foda. Deixa eu só fazer uns comentários aqui. Alberto Monteiro Neto, Drumeria Rental. Batata! Estúdio do Batata, é lá. Paulo Ricardo, Gustavo Pirê, Ricardo Mingotti, Marcos César, Mauro Taraquidian, Fernando Pavani, é isso aí. Tá aparecendo mais gente aí, ok? Bom, obrigado, pessoal. Tá sendo bem legal aqui o papo. Vamos dar uma sequência aqui. Ixi. Essa foto é importante. Essa foto é importante. Isso aqui é o Colégio Equipe. Quem era o coordenador da parte teatral, da parte artística, era o Serginho Groisman. Acreditem se quiser. Eu falava com ele todo dia. Hoje, claro que ele não vai nem me atender, enfim.
Vai te atender sim. Vai te atender sim. É um E cara, aí- ó, é um cara legal pra caramba. Como ó. eu, na verdade, eu ia na escola, levava o Pozzoli, levava Legal pra livro de caramba. técnica, levava um monte de coisa. Onde é que eu parei? Eu parei, era uma coisa que eu mais gostava, que era jogar bola. Então, esse aqui era o Mancha Negra, que era o nosso time do cursinho. É, e aqui são os caras, aqui eu jogava bola, quer dizer, eu ia lá pra, puta, eu não sei, meu pai, porra, judiação, pagava a escola, eu quase não assistia aula, mas a gente jogava bola o dia inteiro. E aqui é o campeonato, a gente chegou na final e tal, foi vice-campeão, super legal. Nossa, grandes momentos, porque futebol puta, sempre teve Diversão comigo. total, né? Nossa. Bom, vamos seguir aqui. Tom Zé, já fizemos alguns comentários sobre ele, né? Aqui o time do Tom Zé. Quer falar quem tá aí na foto? Aí tá a primeira banda, que eu acho que foi uma das grandes bandas que o Tom Zé teve, que foi quando a gente tocou pela primeira vez no Central Park em Nova York, no Summer Stage, que é aquele palco de verão que tem no Central Park. E aí tá o David Byrne, que ele na época estava, digamos, praticamente conduzindo o Tom Zé, não só nos Estados Unidos como na Europa. E aí tem o Gilberto Assis contrabaixo, que hoje dá aula na Santa Marcelina, o Éder Sandoli, que me levou lá para tocar com o Trio Virgulino, guitarrista, que está aí hoje dando aula na Fundação das Artes em São Caetano. Tem o Jabas Maris, que hoje ainda toca com o Tom Zé. E tem o Rony Carvalho, um excelente pianista, amigo meu, mora perto de mim, que está por aí tocando profissionalmente. É isso. Ok. E aqui? Aí foi um dos grandes shows do Tom Zé no Tuca, que a gente teve um show muito legal e teve a participação do Heraldo, que não tem o que falar do Heraldo, a não ser falar que ele é um excelente guitarrista, excelente músico, e só o fato dele estar com a gente já aprendeu coisa ali, porque a maneira dele simples de se portar, não só no palco, como no camarim, como ser humano, como pessoa, é uma coisa assim que é o maior prazer. Essa foto eu guardo, porque, pô, toquei com o Heraldo Dumont, puta, super legal, super... Numa época que a gente, na verdade, tinha muito menos conhecimento que hoje, então é uma coisa que tem muito valor, né? Eu acho que quem não conhece o Heraldo Dumont procura ouvir, que ele está por aí, graças a Deus, e vamos que vamos. Ok. Bom, aqui eu tirei essa foto que eu fui visitar o Lauro. Aí é o quartel-general. Pra gente conversar. Aqui é o QG Celcinho do Lauro. já teve lá, o Salinha Albino. do Lauro Leles, ó, bem bacana. Meu, uma sala pequena, mas não muito, né? Porque Não cabem muito. duas bateras. Duas bateras, o Meu, suficiente, é muito legal. né? Muito bacana, o cara tá bem equipado lá. É um espaço muito bom, cara, para passar umas 8 horas lá dentro. Com certeza. É um espaço muito legal. Quem quiser chegar tá convidado. Isso, aí ó, aqui é a batera do Lauro, os pratos, né? Um detalhe um pouco maior dos pratos, ok? Tá usando drum clip, legal. Meus bossos, sim. Obrigado, muito obrigado. Claro. E aqui, ó, são eventos que a escola faz, o Centro Musical Morumbi. Então, ó, não é uma escola só de bateria, né, Lauro? Não, é uma escola de todos os instrumentos, basicamente, de orquestra mesmo, só tem a flauta transversal e tem violino, que, né, de instrumentos de orquestra. E o lance de ter, porque é a cultura que tinha do tempo da minha mãe e depois da minha esposa Lélia Quantos anos Rigg. de escola? Tem tradição. 40, bicho, tem 40. muito tempo, Tradição familiar, né? É um negócio de família. A minha esposa Lélia Rigg é filha do Leonardo Rigg, clarinetista da Sinfônica durante 1000 anos, ele já faleceu. Então ela sempre teve a cultura da música clássica e tal. Eu sempre aprendi muito, né, com eles, porque sempre tive nesse meio. Às vezes a gente ia todo domingo assistir concerto da orquestra no Municipal. Meu sogro era solista e tal. E isso tudo a gente acabou trazendo nessa divisão na escola, então acabou abrangendo outros instrumentos. E o objetivo da gente sempre foi esse, quer dizer, a gente vem de uma cultura de tocar, de fazer o aluno tocar, né? E não de simplesmente você não esperar nada, quer dizer, você tem que fazer o aluno tocar, não é que você tem que fazer, mas você tem que colocar esse objetivo para o estudante, qualquer que seja ele, de ele se apresentar. Botar em prática o negócio. Botar em prática, exatamente. Aproveitando isso aí, sem avisar ninguém, eu tive a oportunidade, o Lauro abre espaço muito fácil. Você fala assim, Lauro, eu queria fazer um negócio, pode vir, já tá. É muito legal, cara, o cara tá pronto para tudo, assim, e é demais. Celcinho igual também, entendeu? Albino nem se fala. Então,
eu fui fazer um evento na Escola do Lauro para Isso. mostrar alguns produtos, e aí a gente fez isso aqui, ó. Nós vamos sumir da tela. Ah, não, estamos aqui, ó. É um evento que eu não deixei som porque eles estão tocando músicas de outros artistas e o Facebook pode acabar cortando, né? A live, entendeu? Aí eu tô tocando com um aluno, aí ó que barato, o Ibanil. Isso, então, ó, o Lauro toca, ele monta as bateras lá, não só bateras, né, Lauro? Não só bateras. E o pessoal tem um espaço bem interessante onde dá para ir a família participa, Sim. entendeu? Fica um negócio muito saudável, Albino, é muito legal. Um clima muito interessante, assim, ó. Ó o filho do Esse Lauro aí é aí, meu filho, Renato. Então, foi muito interessante, gostei Ó, o Fredão demais. aí, ó, Alassade, Alfredo. Alfredo Assad. É, Foi muito legal participar esse dia aí, cara. Frajola, Frachino. Isso, então, ó. É só uma passada rápida, assim, para vocês verem o que aconteceu aí. Muito, muito bacana isso. Acho que é o resultado, né? É o resultado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem com a música, que a gente sempre teve lá na nossa escola, e simplesmente não se preocupando digamos, com o lance não só do marketing, enfim, porque a gente já vem das antigas, a gente sempre teve compromisso com a música, de ensinar, de fazer, de passar para as pessoas isso. E eu acho que isso é o mais importante mesmo, é ter um compromisso, ter uma responsabilidade, porque, por incrível que pareça, você aprender música pode para muita gente aparecer uma coisa supérflua, não ter sentido ou não resultar em nada. Mas as propriedades que a música tem, se a gente pegar as pesquisas de universidades fora do Brasil, nos Estados Unidos, pesquisas feitas essas em milhares, as contribuições que a música dá para o aprendizado do indivíduo, do ser humano em qualquer idade é uma coisa absurda. Então, eu acho que esse compromisso, essa responsabilidade quando você ensina tem que estar presente. Não pode só estar pensando naquele lance do ganho. O ganho é uma consequência. É como dizem, né, que quem gosta de dinheiro não é banqueiro, né? Porque quer dizer, banqueiro gosta de dinheiro, né? Mas acho que eu até esqueci como é que é. Mas deu para entender. Você vai trabalhar num banco. Exatamente. Assim, Gino, eu posso fazer só uma parte? Me ocorreu o seguinte. É uma consequência, né? Na verdade, eu estou observando essa postagem, assim, então, assim, tem o professor digital e a escola física. Sim. Eu acho que a gente está se deparando com uma situação assim, novamente a tecnologia, os seus benefícios e as suas distorções. Se você poderia, assim, Lauro, traduzir para a gente os benefícios da escola física a nível de educador, porque não sei, o professor, a gente está observando que a internet está coalhada de professores. Eu queria a sua opinião de um dono do proprietário de uma escola, e acima de, eu considero você assim, pelo fruto de alunos que você produziu e colocou no mercado, um educador, que é muito diferente desse procedimento digital. Por favor, assim, traduz para a gente a sua emoção de fazer fisicamente, ter um contato físico com um aluno. Ok, peraí, calma. Calma. Fazer como se fosse programa de televisão aqui, cara. Ele vai responder, marcou, né? Que você vai responder. Marquei. Só que eu vou colocar um vídeo dele tocando e quando voltar, a gente, ok? Você responde isso. Tá marcado? Tá marcado. Tá marcado? Não esfria, hein? É só pra gente alegrar um pouquinho aqui, que tá sério, meus caras tão pilhados aqui. Vamos lá, atenção.
auxiliar. Estou fazendo palhaçada aqui. Demais, né? Laurão mandando ver no samba aí, né? Então, respondendo... Peraí, calma. Tá bom. Calma, peraí. Agora é a última questão. Respondendo à polêmica, bizarrice ou E quê? excelência. E excelência, vai, Laurão, manda, repete a pergunta para lembrar e Tá, manda a pergunta bala. do Albino é... Peraí, mas deixa eu falar uma coisa, antes de mais nada. Os vídeos do Lauro estarão postados no Facebook Sonant. Também no YouTube Sonant. Essa live vai ser mantida no Facebook, mas os vídeos separados do Lauro também vão estar no YouTube Sonant. Então, quem quiser assistir depois, é só acessar lá. Pronto. O aspecto que o Albino levantou, a pergunta dele, é tipo pegar na veia. Porque a era digital veio para nos auxiliar. Mas em função ao ensino, a gente como educador, quando a gente dá aula para um aluno de forma presencial, existem aspectos que eu não encontro hoje na área digital, porque é quase que impossível. Porque você às vezes não tem nem tempo na área digital de ter conversas com o aluno a quem dá aula. E geralmente o aluno precisa disso. Porque a gente como educador tem que analisar não só o perfil do estudante, como às vezes até os aspectos familiares, tudo aquilo que faz com que ele venha à sua casa, à sua escola, à sua sala de aula, estudar um instrumento. O porquê disso? Ele veio porque ele gosta, ele veio porque o pai mandou, a mãe mandou, o avô era baterista, a avó tocava guitarra, sei lá o quê. E outros aspectos que também contribuem com esse tipo de coisa. Às vezes tem problemas familiares e tal, o cara foi estudar bateria para desopilar, porque ele bate nas coisas em casa, então vai bater na bateria. E aí você vai ter um aluno com problema para trabalhar, então não basta simplesmente a gente chegar e falar, olha, agora aqui é 1 e 1, 2 e 2, papamama, estuda essa levada e tchau. A gente como educador tem que entender e compreender muito, às vezes, o aspecto de cada estudante, não só na postura física, não só no seu posicionamento, não só na sua musicalidade. Muitos têm musicalidade, muitos às vezes não têm. Às vezes não tem nem ritmo para estudar bateria, no nosso caso de bateria, que o ritmo é fundamental. Mas você às vezes pode extrair alguma coisa dessa pessoa, mas aí você precisa entender como que essa pessoa, por que essa pessoa não tem isso, ou não tem aquilo, ou o pai é bravo, o cara tem receio disso, o outro não sei. Então existem 1000 aspectos que eu acho que a aula digital, talvez ela nunca consiga chegar, porque quando você convive com o aluno, quando o aluno chega na sua sala de aula, ele não vai falar isso digital, chegar para você e falar, puta bicho, olha, eu não estudei hoje, professor, porque sabe o que acontece? Em casa teve uma puta briga e eu fiquei mal. E aí o que você vai fazer? Você vai chegar, pô, você não estudou, bicho, volta para casa. Aí eu acho que entra a gente, entendeu? Que entra o lance psicológico, entra o lance terapêutico, entra, enfim, um monte de coisas que você tem que trabalhar aquele estudante. Porque fazer ele tocar batera é a coisa mais fácil. A coisa mais difícil é você fazer ele entender o que é que ele tem que fazer, por que ele tem que praticar. Hoje até, inclusive, em aulas, você às vezes não pode usar a palavra estudo, porque isso, porra, o cara fica louco. Estudar, bicho, que porra, estudar, não quero estudar nada, porra, que isso. Então a gente já usa a palavra prática. Por quê? Porque os tempos mudaram, porque cada vez mais existe 1 milhão de informação. Às vezes o cara chega lá com um cacetão de método que na verdade não vai servir para nada para ele. Mas como é que vai conseguir esse tipo de diálogo digitalmente? É muito difícil. Então eu acho que a aula presencial tem vários aspectos e a gente como educador tem várias responsabilidades no sentido de formar a pessoa, porque está incluído aí, às vezes, o caráter. Às vezes você pega um cara desse que, de repente, quer tocar, se dá bem e tira ele até de coisas, de outros problemas que, às vezes, o cara tem, entendeu? Relacionado à convivência na escola, a convivência ali, porque, pô, às vezes, quem na verdade cria, às vezes, um garoto entre 14 e 18, de 8 até 14, não é nem pai nem mãe. Às vezes quem cria é a escola, é os amigos, as influências de cada um e plá. E aí vem um cara desse, às vezes, cheio de coisa. Então, acho que o educador hoje ele tem essa responsabilidade.
tocar é o que eu falo, não é tão difícil se você praticar, se você tiver um método organizado, se você tiver um professor honesto que se preocupa com o seu trabalho, que se preocupa com o seu desenvolvimento, que faz um cronograma de estudo para você. Isso não é tão difícil. O difícil é você trabalhar com o ser humano, é conhecer o ser humano de uma forma que você possa contribuir para ele, sem você falar, porra, que saco, bicho, aquele cara agora é aula dele, porra, que foda, puta, que não sei o quê, porque o cara não anda, porque o cara não estuda, porque o cara não quer. E por que tudo isso? Aí você tem que analisar tudo isso. Então, eu acho que a função do educador que o Albino lançou é justamente vários aspectos que fazem com que a gente tenha que se preocupar com a formação, porque quer queira ou quer não, como eu falei anteriormente, as pesquisas mostram, estudar música é uma coisa que completa em qualquer idade, é uma coisa que auxilia o ser humano. E a gente precisa disso para ter um mundo melhor, um país melhor, as pessoas estarem focadas nas coisas. E para isso você precisa conhecer, às vezes, o seu estudante. E precisa ter basicamente, eu sou um cara, às vezes, que pesquisa outras coisas de trabalho com o ser humano, com o estudo, porque cada um tem um problema. E você é o professor. E se simplesmente você botar o método e falar, faz aí, bicho, e você não vai tirar proveito disso. E eu acho que está na função errada. A função seria outra, não seria de dar aula. Você tem que tocar e pronto. Porque dar aula eu acho que engloba outros fatores. Num país onde às vezes o professor de música ainda é tido como o cara que não deu certo tocando. Que é uma coisa que, porra, quem que não conviveu com isso? E na verdade, você pode tocar, você pode dar aula, você pode fazer muitas coisas se você souber organizar o seu tempo. A gente tem que mudar a mentalidade, não só do músico, não só do educador, mas daquilo que a gente convive geralmente com o que as pessoas fazem. Muitos caras são segregados, às vezes porque dão aula, porque toca, porque isso, porque aquilo. E não é assim, né? Porque você tem 24 horas por dia, 12 para dormir, sei lá, 8, e você tem muito tempo para criar muita coisa e ter organização para você poder não só ensinar e saber o que você está fazendo, conhecer aquele seu estudante dentro do que é possível, conhecer evidente, e tocar, estudar, ter uma organização, cuidar de outras coisas. Hoje o músico que se dá bem é um músico que é empresário ao mesmo tempo, é um músico que cuida da sua carreira, que sabe exatamente o que fazer, com quem tocar, onde tocar, não vai ficar tomando bola nas costas. E é exemplo de futebol, porque eu sempre peço, é impressionante. Mas não vai ficar dando tiro errado, sei lá, não vai ficar fazendo coisa errada no sentido de gerenciar a sua carreira. Quem não gerencia a sua carreira e acha que as coisas vão acontecer naturalmente, por osmose, ou porque vai cair, porque vai acontecer, porque vai dar certo, não vai conseguir. A gente tem que ter organização, tem que ser. Então, hoje, qualquer músico tem que ter um sistema que comporta, que ele se organiza como se ele fosse um empresário. A gente é empresário da gente mesmo, né? E o lance do educador engloba tudo isso. Até um aluno que queira viver de música tem que passar para ele os problemas e as vantagens e a satisfação. Muitos alunos eu já consegui fazer com que eles terminassem faculdade que não queria terminar, porque isso, porque aquilo. Falei, bicho, porra, tem que ter uma válvula de escape, gosta de música, então vamos fazer música, mas não deixa de estudar, porque vai ser ruim lá para frente, o país muda todo dia. Todo dia a gente acorda, é um problema novo, é uma coisa nova. Então, acho que formar a pessoa, a música está dentro disso, o educador está dentro disso, a forma de você ensinar engloba tudo isso, né? Tocar faz parte, estudar faz parte, praticar faz parte, fazer os paradidos, os rudimentos que seja, faz tudo parte, mas tem que ter cuidado com o que você está trabalhando, com o aluno que você está trabalhando, e eu acho que isso digitalmente a gente está longe. A gente, na verdade, é uma coisa que é um aspecto que muito bem levantado pelo Albino, e quem dá aula e gosta de dar aula e que se prepara e que faz e prepara as aulas e cuida dos seus alunos vai entender o que eu estou falando, e eu acho que vai concordar com o que eu estou falando também, porque eu acho que é por aí. E claro, não sou perfeito, estou cada dia mais procurando melhorar, mas eu acho que quem faz isso como eu faço sabe exatamente que esse é o conceito melhor que a gente pode ter como educador, né? De, pô, você vê o cara, chegou, não sabe tocar, ele tem que tocar de alguma forma e tem que descobrir o porquê, que às vezes os caras não vão, né? Enfim, eu acho que é por aí, acho que, sei lá, eu vou solando, 8 compassos, 16, 32, vou fazendo vários coros.
mas se resume a isso, senão eu vou ficar repetitivo, porque vocês não podem agora, por exemplo, falar comigo aqui, falar, não, pô, e tal, de repente manda ali uma mensagem, mas é diferente como a gente está aqui conversando e podendo, né, se responder ao mesmo tempo, rapidamente. Muito bem. Bom, vocês podem comentar últimos comentários, por favor, senhores. Agora a gente vai fechar a live. Poxa vida. Então eu aproveito aqui para agradecer o momento, né? Sempre o seu convite do Albino. Um prazer estar aqui com o Lauro, que tem essa história aí que vem, né? Vem da época da mãe dele, toda essa tradição, né? Esse legado no ensino aí. Também, né? Então é muito bonito isso aí, a gente vê que passar a vida assim, conseguindo passar essa bola para frente, falando de futebol, né? Que é um negócio muito, muito... E isso que a gente tem a certeza que é uma das razões da sua escola ter essa tradição aí por décadas, né? Exatamente. Então, parabéns, Lauro. É isso aí. Eu agradeço, pô. E, bom, antes do Albino falar, eu quero encerrar, que senão eu esqueço. Não, calma. Não? Você vai encerrar. Então tá bom. Então... Não, eu acho super importante, assim, você ter uma amplitude, assim, da visão digital e a visão da presencial. Assim, eu acho que a função digital, ela te gera uma quantidade de informação muito, assim, é inegável isso. Isso, claro. Só que para você transformar essa informação em conhecimento e em sabedoria, você precisa do educador. Porque você precisa do exemplo, você precisa da ação e precisa ver o fruto. E aí precisa escolher a árvore. Por isso que eu sempre indico o Lauro. Eu agradeço. Fruto ao seu filho. Sim. Assim, eu provo para você, pessoa, o fruto. Então, o chiacchiere, palavras, assim... Vamos comer uma pasta agora? Não vai chorar, Lauro. Eu fico muito feliz, fico muito feliz, assim, e aproveitar a oportunidade para assim que a gente está no mundo que hoje a gente as palavras, né, elas circulam rápido, sim, mas é a ação que determina quem que você é no mercado. Exatamente. O que você faz e como você faz, com a integridade com que você faz aquilo que você escolheu. Eu acho que é fundamental isso, por isso que eu me sinto muito honrado em estar na presença do Celso, do Lauro e do querido Gino. Obrigado, viu? Uma honra estar aqui com vocês e celebrar. Como é que é a semana do Make Music. Ação humanitária. Empresas, equilíbrio entre a grana e a humanidade. Isso, bacana. Tá? Laurão. Diga. Fala aí. Fecha sua live. Aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês que entraram e que assistiram essa live. Agradecer a participação, comentários, enfim. Muito obrigado de vocês terem assistido. Realmente faz muito a diferença isso. Eu queria agradecer ao Gino pelo convite. Para mim é uma felicidade sem palavras de estar aqui. Foi ideia dele, viu? Tô ligado. E agradecer... Não, eu sou seu fã, cara. Agradecer a presença do Celso, que é um cara que eu não só respeito muito, que eu conheço muitas coisas. Ele nem sabe o quanto eu já pesquisei ele. E é um cara ímpar para mim hoje, é um prazer. Para mim é maravilhoso ter a amizade do Celso. É uma matéria que, a gente sempre aprende. Muito legal dele estar aqui. Quando fiquei sabendo que ele estaria aqui, fiquei super feliz. E agradecer também imensamente ao Albino. O Albino falou que é meu fã, mas é o seguinte, a gente é meio da mesma geração, mas eu comecei mais tarde, e um dos lugares que eu sempre frequentava era o Círculo Militar. O Juba, se estiver assistindo, sabe disso. E um dos caras que era um dos maiores caras que todo mundo fala, bicho, você tem que ir lá ver o Mona, que era o grupo que o Albino Infantozzi tocava a batera. Então ele nem tem noção do tempo que eu andei atrás dele em teatro, ia ver o Albino vai tocar, Lauro Leles ia lá ver o Albino.
E hoje eu estou aqui, quer dizer, ao lado desses caras que eu respeito muito e que eu aprendi na minha formação musical a ver tocar, a conhecer. Então, bicho, se eu continuar falando, vai ser aquele lance de emocionar demais e passar do limite. Então eu só posso agradecer a eles de estar aqui. Estou super feliz de ter feito essa live. Agradecer novamente a vocês que estão aqui nos ouvindo até agora. E a vida segue. Eu espero que todo mundo tire proveito do que a gente está aqui, porque são pessoas íntegras, que são profissionais de capacidade aquém da média, e são pessoas que devem ser sempre pesquisadas e respeitadas e procuradas, enfim. Vida longa a todos vocês, a todo mundo que está aqui. E é isso. Muito obrigado. Ô, louco. Léo Testoni. Abraço, Léozinho. Manda um beijo pro seu pai, viu? Aquele safado lá do Marinho Testoni. André Zamp. Ô, Andrezinho. Abraço, meu velho. Legal. André falou, uau, essa batera Rogers. Que o Andrezinho batera. é o do Santa Maria, da banda Santa Maria, né? Michel Brasil, Michelzinho, abraço, Michel. Luiz B. Júnior, valeu. Paulo Ricardo, Alberto Monteiro Neto, beijos a todos, adorei. E é isso aí, pessoal. Albino, eu não sei porque que a gente faz isso, não sei porque a gente insiste, mas sei que é bom. É muito bom. Pra mim, como ser humano, se é que eu sou, né? Não sei. Cachê cósmico. Cachê cósmico. Cachê Eu acho que todo mundo agradece a vocês, eu também, cósmico. todos nós agradecemos. E eu espero que vocês tenham, bicho, que continue vida longa aqui fazendo essas lives, porque é uma contribuição inegável. E, olha, não tenho o que falar, é uma contribuição absurda para o nosso meio musical, que é carente, eu acho, de ter essas aberturas, de ter essas coisas assim de uma forma tão clara e tão verdadeira, né? E desprovida de marca, desprovida de qualquer coisa que alguém que esteja aí assistindo possa pensar, porque o objetivo aqui é um só, de levar vocês experiências do que a gente tem aqui, através do Albino, do Gino, hoje com o Celso e outras pessoas que virão aqui. O objetivo é esse, é contribuir, é melhorar, é fazer com que cada um repense a sua forma de ser em relação à música, em relação ao instrumento que escolheu, em relação à vida que a gente tem aí num país tão difícil como o nosso. Então eu acho que é isso, é uma coisa assim da verdade, da honestidade, da integridade, isso é o mais importante, né? É isso. Albinão, obrigado. Prazer, essa parceria tá cada vez melhor, cara. Cosmicamente ou não. Muito bom. Tudo em nome da liberdade de escolha. Exatamente. Quando você não tem jabá de marca nenhuma, Não tem mesmo. você escolhe o assunto, escolhe as pessoas, e aí você desfruta dessa coisa cósmica, o prazer da liberdade da escolha. Isso. Celso de Almeida, não tem nem palavras para agradecer a surpresa. Eu convidei, mas a gente nunca sabe da agenda das pessoas. E ele aparece, cara. Sensacional. Celso só ilumina o ambiente, Com né? certeza, O cara é uma enciclopédia. Este senhor aqui, bom, cara, quando a gente faz uma live, a gente fica uns 3, 4 dias, assim, de contato intenso, antes e depois. Cara, é demais, é muita informação. Vai na escola do cara, até para um professor, cara, conversa com ele, tem uma palestra com ele, cara, saca? Dá palestra para professor, meu. Passa essa bola, porque é muito importante o conceito. Eu acho que vai melhorar tudo muito, cara. Entendeu? Não tô falando que todo mundo precisa, mas o cara tem muita informação, décadas de experiência, é um exímio músico, uma excepcional pessoa, ser humano incomparável, cara. Então, muito obrigado. Foi Obrigado, um prazeraço Eu que agradeço, te cara. receber Tá aqui. louco. Teremos uma live Obrigado, logo mais. obrigado. Não dá para marcar data, a agenda das pessoas é muito difícil, mas nós vamos sempre fazer lives. Vamos aumentar as lives, inclusive com algumas surpresas aí, né? Alguns assuntos diferentes que os bateras vão gostar. Gente, muito obrigado. Obrigado por todo mundo. Obrigado, galera. O Renan Obrigado, Albino. Bozuti Obrigado, poderia Celso. ter escrito... Obrigado, Gino.
Renan Bozucci, poderia ter escrito mais adjetivos, mas não consegui porque estava com as mãos ocupadas aplaudindo de pé. Ô, louco. Laurão quebrou tudo. Renan. Live muito legal. Renan. Obrigado a todos. Viva a música na sala de aula. Peter Noblock, é isso? Um grande abraço no Albino. Bom, é isso aí, pessoal. Peter Noblock. Desculpa não ter pronunciado seu nome direito aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Pô, 1h30.